Meus líderes, tudo bem com vocês? Hoje nós não vamos pegar a prateleira mais alta, hoje nós vamos escalar a prateleira, porque, modéstia à parte, aquele Eduardo Torres, aquele mesmo que faz fiasco no samba, que vai pro samba tomar uma, chegou no auge. Estou com o meu ídolo aqui comigo. Ale Oliveira, que prazer, meu irmão. Obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. Tudo bem? O prazer é todo meu, Edu, tá maluco? Pô, a gente gosta das mesmas coisas, tem um estilo muito parecido, embora você tenha dado mais certo que eu, e o meu trabalho no Rio Grande do Sul é sempre o mesmo, né? Tirar todo mundo do seio familiar para colocar na teta da maldade. Eu amo aí o Rio Grande do Sul e, evidentemente, é um lugar que tem, tirando você e mais dois ou três, só tem gente bonita, não é isso? É verdade. Não, realmente a fraqueza de feição aqui no Rio Grande do Sul são poucas pessoas. Eu, infelizmente, eu estou incluso nessa pequena parcela. Cara, Ale, primeiro, eu já falei, a gente estava conversando nos bastidores, eu quero falar aqui para todo mundo que, cara, obrigado, meu, obrigado pela generosidade. Para quem não sabe, que me acompanha aqui no canal, eu tentei uma vez conversar com o Ale, não consegui, mas foi bem quando estourou aquela função da pandemia, e aí eu pensei, tipo, cara, vou mandar uma mensagem pro homem, pode ser que ele me responda. E para minha grata surpresa, e que eu passei, um parênteses, passei todo final de semana frio na quarentena, aqui preso dentro de casa, fiquei mexendo no YouTube, vendo vários programas do teu canal ali. O Ale me respondeu na mesma hora ontem à noite. Ontem à noite foi de um dia para o outro isso aqui. Eu tô muito feliz porque além da gente ter o mesmo perfil aí, gostar do samba, gostar do gelo, eu me identifico muito com o teu trabalho, com a tua maneira de comentar e fiquei muito feliz e muito agradecido pela tua generosidade de estar aqui. Ah, lamento muito, Edu, pelo teu fim de semana jogado na lata do lixo, vendo os meus conteúdos, mas o canal agradece, porque sempre é isso, é uma ou duas pessoas generosas e amigas que assistem lá e que dão like para garantir o leitinho da criança, né? Porque senão a coisa dá uma entortada. Infelizmente a gente não pode fazer essa resenha. Isso tem acontecido também com os meus programas, não pode fazer essa resenha ao vivo, que seria mais delicioso, lá em Porto Alegre, por exemplo, jogando um dominó, que é uma coisa que eu também aprendi a amar, no custo-benefício ali, o dominó. E Eu também que a gente podia conversar na casa da minha tia quando tivesse a Porto Alegre. então, há quem diga que a tua tia, ela, como que eu vou dizer, não é tão generosa como um belo jogo de dominó, mas isso aí é um assunto que não tenho domínio. Só estou falando aqui porque eu leio muito, né, para me informar, né, isso. Ale, vamos começar assim aos pouquinhos. Eu quero, primeiro de tudo, Tchê, eu fico enlouquecido. Eu sou assim, ó, como você, com todo respeito, é claro, eu sou jornalista por direito adquirido. Eu acabei não me formando, mas tenho 30 anos, estou na correria de trabalho infantil. E eu sou muito do perfil do linguajar fácil de quem está acompanhando conseguir entender. É o que eu sempre digo. Eu prefiro falar uma linguagem que o meu pai, que está me ouvindo lá em Pedro Osório, que é uma cidade a 50 quilômetros daqui de Pelotas, consiga me entender, e o cara que está saindo da pós-graduação em análise de desempenho consiga me entender, do que eu falar só para o cara da análise de desempenho e me achando dono da verdade e o meu pai não entendeu o que eu estou falando. Cara, como é que foi essa mudança? Porque ficou bem claro, né? Porque tu era uma pessoa que destoava um pouquinho do perfil da ESPN, tu sai da ESPN, vai para o esporte interativo e explode nas redes. Como é que foi essa transição, se é que dá para dizer assim, que admirando o teu trabalho como admiro, acho que foi muito melhor para quem te acompanha tu sair lá da ESPN e ir para uma coisa bem mais parecida com o teu perfil. Esse espaço que eu ganhei, assim, que eu tive a oportunidade de usufruir, assim, na comunicação, ele demora mais do que as pessoas imaginam, né? Porque eu joguei futsal até o meio de 99 e no começo de 2000, eu fui fazer um teste
na ESPN para comentar o futsal, né? Então eu joguei até o meio de 99, acabei deixando as quadras como atleta para me dedicar mais à minha carreira de treinador, principalmente universitário, porque estava muito conflitante. E aí, logo na sequência, foi uma sorte aí, uma coincidência feliz aí que a vida me proporcionou. Eu comecei a comentar o campeonato que eu jogava, né? Que era o Campeonato Paulista de Futsal. E foi assim, Edu, por uns 8 anos, comentando só o futsal, que é uma paixão, que eu sou muito grato, que aí, inclusive no Rio Grande do Sul, sempre foi muito forte. Mas é um nicho, né? Você fala para poucas pessoas, infelizmente. E aí que eu comecei, depois de 8 anos lá de casa, que eu comecei a fazer alguns jogos bem ruins lá do futebol, e gradativamente fui tendo uma oportunidade em um ou outro programa. E aí, assim, quando abriram um pouquinho mais a porta para mim, eu arrombei, né? Aí eu fui para dentro e aí eu tentei fazer um... Não é que eu fazer um personagem, mas tentar ser eu, e que sou um dos tantos brasileiros aí que tem essa linguagem, que tem essa tirada de sarro, essa irreverência, só que a diferença é que eu tinha ali um microfone na mão, então por isso que eu acho que essa identificação ela aconteceu com um grande público. E depois, e o boom na internet, claro, foi a função do decreto, a escalação moleque, mas ajudou muito a saída de lá, né? Tu conseguiu, te acompanhando como te acompanha há tanto tempo, tu conseguiu respirar mais, né? Saindo de lá, pelo menos é o que parece olhando de longe. A saída em si foi muito traumática, né? Porque fui demitido de uma forma Justo. muito injusta, muito dura, né? Até desleal, eu diria. Mas a saída foi traumática para mim, para minha família e tal. Tanto que eu, naquele momento, a minha ideia principal era de abandonar ali a comunicação, porque eu entendia que não era um ambiente saudável para mim, para minha vida, para o que eu penso de tentar ser feliz e estabelecer relações. Essas relações me machucaram muito. Mas, assim, em termos de projeção, foi um absurdo. Eu acho que eu não sei se eu tinha 400 mil seguidores no Instagram e hoje tô chegando a 1,5 milhão. Não tinha nem participação no YouTube, a única participação que eu tinha na internet era o Fala Sério, que já tinha acabado também, era um sucesso, mas eles tomaram uma decisão de terminar o programa. Então não tinha YouTube, não tinha essa relação, porque eu sempre fui, desde que eu me projetei, eu sempre fui convidado, por exemplo, para vários jogos beneficentes, que é uma coisa que me agradava muito, porque primeiro ajudar o próximo é uma coisa que me dá uma satisfação enorme, e segundo é jogar bola, uma resenha com as pessoas que eu gosto, que às vezes gostam de mim, eu nem sei, jogadores, artistas, e o pós-jogo sempre dá para dar aquela soltada na musculatura, mas a ESPN não me permitia participar desses jogos, a não ser como comentarista do canal, que eu fazia jogos ali, principalmente com o Rômulo Mendonça. E quando eu fui para o esporte interativo, isso tudo mudou. Até a relação comercial, a participação nesses jogos, que me aproximou demais de jogadores, de celebridades, que me facilitaram muito depois o contato para fazer as entrevistas, porque sou eu quem produzo as minhas entrevistas lá no Esporte Interativo e no canal do Alê também. Então, com relação a isso, agora, principalmente com relação aos grandes eventos. Na ESPN, o que eu fazia de Liga dos Campeões era parar na fase preliminar. Não que eu não goste das preliminares. Eu gosto, sei da importância delas, mas não pode parar por ali, que dá até dor de cabeça. Coitado do bichinho, fica... E no esporte interativo, pô, eu faço Liga dos Campeões exclusivo na TV, no Facebook, faço Campeonato Brasileiro, fiz o meu último jogo, inclusive, falando de Rio Grande do Sul, foi o Grenal da Libertadores, o primeiro da história, que foi recorde em visualização na história do Facebook mundial. Então, você imagina, sair de um Raio Valecano, de um Almeria, esses malditos aí, de um Herevin, da minha caceta aí, vim ir para um jogo de maior audiência da história do Facebook, por exemplo. Então, isso tudo eu devo, evidentemente, ao Esporte Interativo, que confiou no meu trabalho, que acreditou. Foi imediatamente quando eu fui mandado embora, assim, para falar o bem da verdade, foi um dia antes de eu ser mandado embora, eles já se interessaram por mim, enquanto talvez, e eu disse talvez, outras empresas
preferissem esperar a repercussão da mentira que o meu nome acabou sendo envolvido com relação a racismo, que a pessoa envolvida, a maquiadora, no caso lá da ESPN, no dia seguinte se manifestou publicamente dizendo que nunca aconteceu, que é um absurdo tão grande. Os caras conseguem umas mágicas, que eu era casado com uma mulher negra, com 2 enteadas negras morando na minha casa e eu era racista. Aí é brincadeira, né? Enfim, mas eu acho que algumas empresas talvez estivessem esperando um pouco para saber qual que era a repercussão do meu nome, e nisso o Sport Interativo acreditou, meteu o pé, e hoje eu espero que eles não tenham se arrependido, né? Tomara que não, mas eu estou muito feliz lá. Que bom, que bom. Lembrei de outra coisa que nós somos parecidos, que tal qual o amigo, eu também sou treinador de futebol, apesar de o pessoal aqui da imprensa esportiva de Pelotas, André Miller, meu ex-coordenador na Rádio Pelotense, candidato a vereador, inclusive, diz que eu sou um bom montador de grupos, que eu não sou treinador, nada. Os outros caras tudo aí dizem, não, tu vai bem porque tu monta bem o grupo, mas tá bem. Melhor assim do que não falarem nada. Ale, eu não vou me ater à ordem cronológica, nós vamos falando aí o que dessas, tem ainda mais 6 minutos pelo que a gente combinou. A tua parceria com os jogadores, como eu te falei, eu passei todo o final de semana vendo muito vídeo no YouTube, vi vários. Assim, o pessoal gosta pra caralho de ti, né? O pessoal gosta pra caralho. Tu é da bola, eu vi o Muricy falando assim, gosto de conversar contigo porque tu é da bola, tu sabe o que a gente está falando. Assim, como é que é essa relação tão próxima com os jogadores que, os caras que tu via quando jogador de futsal, os caras jogavam. O Falcão, por exemplo, acredito que quando ele estava começando fosse ser teu contemporâneo no futsal. Os jogadores do futebol de campo, tu via e comentava, e agora os caras são teus amigos. Como é que é isso aí? O Falcão é um caso muito específico porque ele é nascido em 76, né? Eu sou de 73, então eu peguei o Falcão subindo para o adulto numa fase infernal, assim, de preferir o drible do que o gol, né? E a gente fez uma amizade muito bacana desde aquela época. Depois ele se tornou o melhor jogador do mundo de todos os tempos. E aí eu acabei indo para a comunicação e hoje a gente tem uma relação muito bacana, né? E de muito tempo, é verdade. Os jogadores também, cara, porque assim, eu acho que os jogadores não gostam de ver muito, acompanhar muito o que a imprensa esportiva fala, né? Eles não é o programa preferido deles, né? E aí, quando surge uma linguagem que é mais próxima da deles, que é ali que eu acho que tem mais a ver com a resenha deles, com a tiração de sarro, com a brincadeira, assim, com não se levar muito a sério, né? Essas situações que eu tento trabalhar ali no meu dia a dia, eu acho que eles se identificam. E é muito louco para mim, não só os jogadores, mas os artistas também, seja da música ou da comédia, enfim, que tem um carinho especial pelo meu trabalho. Eu acho que por ser uma coisa, sim, sem um compromisso de ser o dono da verdade ou de querer ensinar futebol e tal. Então, evidentemente que esses caras se identificam e é muito louco. E eu não acredito, não adianta nem a pessoa vir falar que quando eu encontro uma pessoa que eu sou muito fã assim, que admiro demais, ela vem falar que gosta muito do meu trabalho, que gosta muito de mim. Isso eu não consigo entender, não cai a ficha nunca, mas evidentemente que é incrível, que é maravilhoso, né? Falou que o último jogo que tu fez foi o Grenal, que aqui foi chamado Grenal do Fim do Mundo, até porque os caras trocaram os parinhos ali no final do jogo. O que tu achou do Grêmio e do Inter dessa parada? Será que dá para fazer alguma frente com o Flamengo ou o Flamengo segue muito acima dos outros? Cara, eu fiquei muito bem impressionado, viu? Muito bem impressionado. O Grêmio a gente já conhece, o estilo de jogo, a proposta, você vê pela forma como o Renato monta o time, que é um time em que todo mundo trata bem a bola, né? E até com algumas novas soluções, como por exemplo o Caio Henrique, como por exemplo o Lucas Silva, que voltou a jogar bem. Você tem a molecada que arrebenta, né? Que o Mateuzinho é um jogador, para mim, completo, com perfil europeu. Você tem o Jean-Pierre, que é um titular, né? O Jean-Pierre é praticamente um titular. Você tem o PP, que também, para mim, é outro titular. Tem o Diego Souza, muito motivado, muito afim.
E curiosamente, nesse jogo que eu fiz, o Everton Cebolinha não apareceu bem. Talvez por isso até que o Grêmio não tenha prevalecido sobre o seu grande rival. Mas a grande surpresa para mim foi o Inter, porque o Inter no ano passado tinha uma maneira de jogar, acho que até em virtude dos jogadores que o Odair tinha, né? Porque mudou metade do time titular aí no Inter para essa temporada. Mas o próprio Kudê, na fase preliminar da Libertadores, talvez por segurança ou por necessidade ali de estar se adaptando, não praticava o futebol que praticou contra o Grêmio. Eu não acompanhei todos os jogos do Inter, o campeonato estadual, por exemplo, mas foi a melhor partida que eu vi do Internacional na temporada, jogando muito bem. O Rodinei jogou bem, que é um jogador que muita gente tem dúvida. O Musto caiu como uma luva nesse time. Ele bancar o Bruno Fux no lugar do Moledo também é uma aposta que ele faz numa saída de bola mais qualificada ali. E aí depois é velocidade, é dinamismo com Bosquilha, com Marcos Guilherme, com o Thiago Galhardo, porque eles têm essa leitura aí que todo mundo ataca, todo mundo marca e que me agrada muito. Então foi um jogo muito, muito legal. O da briga foi uma coisa muito louca, né? Porque é lógico que a gente não quer ver briga, é uma briga também que ninguém machuca ninguém, né? Mas no Facebook explodiu, estava muito bem, já era o recorde, mas explodiu a partir da briga e a gente virou comentarista ali, eu e o André Henning de MMA, mas foi o jogo em si, para mim, foi bem bacana, bem interessante, em alta intensidade. Eu gostei muito do que eu vi, viu? É verdade, é verdade. Eu também acabei gostando e acho que se o mundo não tivesse parado, talvez o Grêmio e Inter tivessem hoje numa situação bem razoável mesmo. Mas o Flamengo ainda é de uma turma acima ainda, né? Se mantém numa turma acima, né, Alê? A gente agora, eu acho que a gente vai entrar numa fase muito diferente, né, cara? Porque o fato do atleta ficar inativo esse tempo aí, e aí inativo eu falo do treino que ele está acostumado, não esse treino de casa aí que é muito diferente. Tem jogador que tratou esse período de uma forma, tem jogador que tratou de outra, tem jogador que vai sofrer mais nessa volta, jogador que vai sofrer menos. A gente vai ter várias lesões. Então, eu acho que você muda um pouco a sua avaliação. O que eu digo sempre é o seguinte, cara, que para avaliar um favorito, eu sempre penso no melhor futebol que aqueles times podem desempenhar. Se o Flamengo jogar o melhor futebol dele, eu acho que ele é favorito contra todo mundo. Agora, se pegar um dia que ele está mais ou menos, ou está sem algumas peças, por exemplo, muitos jogadores ali são fundamentais, evidentemente, mas eu gosto muito do trabalho que fazem os dois laterais, não só tecnicamente, mas taticamente e também de liderança. Pega um dia ali que não tem um Bruno Henrique inspirado e tal, tem jogo, porque o Flamengo também não jogou bem em algumas partidas do Brasileiro e ganhou mesmo assim. Mas eu acho que hoje em dia, se não pegar o Flamengo no seu máximo e o adversário, principalmente esses dois aí do Rio Grande do Sul, que estão muito fortes, jogarem perto do seu limite, eu acho que tem um belo jogo. Eu concordo também. Eu acho que são esses os três aí, talvez o Palmeiras, né? E talvez o Palmeiras dê para colocar também nesse bolo ainda. O Palmeiras eu acho que se aproxima disso pelo elenco que tem, o treinador experiente. Eu tenho muita curiosidade de saber dois times aí que eu não apostaria ainda, mas torço, que são o São Paulo e o Atlético Mineiro, que são dois times que também têm propostas muito interessantes de jogar futebol, duas maneiras de ver o futebol que me agradam bastante. Então, acho que, de repente, com alguma sorte, essas duas equipes também poderiam fazer uma fumaça aí. Vamos ver. Ale, vamos voltar um pouquinho para as redes sociais, para a tua forma de comunicar. Aqui no Rio Grande do Sul, e aí no centro do país, tem dois nomes de pessoas que eu considero que comunicam muito bem, que estão fora. Aliás, um voltou agora, que é o Fabiano Baldasso, que era um dos principais nomes do rádio aqui, saiu, ficou só na internet e agora voltou, está de comentarista identificado do Internacional na Bandeirantes. E o Rica Perrone, que eu já vi 497 vezes a tua entrevista para ele.
Tu ainda tem o teu vínculo com o esporte interativo, mas sem dúvida nenhuma, não entrando em detalhes, em pormenores, eu tenho quase que certeza que hoje, pela maneira que tu comunica, pela dimensão que tu tomou nas redes, eu acredito que demande muito mais tempo para ti diariamente a produção dos teus materiais do YouTube, do Instagram, e até te dê mais retorno financeiro do que a própria televisão. Como é que é essa questão de trabalhar? Agora até vou te dizer assim, o público que está nos acompanhando aqui talvez tenha menos interesse que eu. Eu quero saber como é que é essa questão que tu faz para lidar com a produção de material independente teu. Independente, hoje, independente hoje eu tenho, a rigor, as ações comerciais que eu faço, por exemplo, na última sexta-feira eu fiz a live para a Brahma do Palmeiras. Então fiz uma resenha lá com a galera, com os ex-jogadores e tal, não sei o quê. Então as ações que eu faço algumas, e fico muito feliz em ser lembrado pelas marcas. Isso é uma vitória que eu acho da linguagem, não é uma vitória nem minha, que é uma linguagem tão popular assim e que tem espaço com marcas tão relevantes como eu tenho tido. Então isso aí me consome um tempo ali para criar, para bolar as coisas e tal. Eu tenho o meu canal, que o meu canal, na verdade, ele é meio que o canal no YouTube chama Canal do Alê, é meio que é o que o esporte interativo não consome, né? Que o esporte interativo não quer para ele, porque são entrevistas mais alternativos, conteúdos que não são tão politicamente corretos e tal. E aí eu ponho lá no canal do Alê, que hoje, por exemplo, se resume, nesse momento de pandemia, algumas lives que eu faço, aí eu faço uma edição, coloco ali melhores momentos e aí eu coloco lá, mas são pessoas que não têm um link com o esporte interativo, como as garotas do entretenimento adulto também, por exemplo, e outros nomes, como Pecadelas, como Prior, enfim, eu dou uma viajada aí, alguns youtubers também, que eu levo lá, então eu vou abastecendo o canal dessa maneira. Mas o próprio esporte interativo entende que essas plataformas são muito ricas. Então, por exemplo, hoje eu não faço um programa, não sou titular de nenhum programa da TV. Hoje não tem programa na TV, porque a TV tomou uma decisão, no meu modo de ver bem inteligente, de só ter programa de esporte depois de um jogo de futebol na TNT. Então, você faz o jogo do Campeonato Brasileiro, aí eles entram com o último lance. Você faz jogo da Liga dos Campeões, eles entram com o programa e aí você tem aquele público que já está ali e ele fica, né? Então eu não faço nenhum programa de televisão, mas eu faço, por exemplo, de placa, que é diário, toda manhã, 10h30 ao meio-dia, que vai para o YouTube, vai para as plataformas YouTube, Twitter, Facebook, eles entendem que assim eles conseguem atingir mais gente, inclusive. No Facebook eu fiz 2 produtos que agora, inclusive, estão reprisando, que são bem legais, que é o de Férias com a Lê e o Tá em Casa. No YouTube, lá no canal de Sola, eu faço o Ale Oliveira Responde, faço Quarentena do Ale, faço o VAR do Ale. Agora está passando o Ale Oliveira Responde especial, com os melhores momentos de todas as entrevistas. Então é bastante conteúdo mesmo, é bastante coisa. Mas eu sou da seguinte opinião, Edu, e como eu camelei muito, seja no futebol ou como treinador, enquanto tem trabalho, tá bom, né? Claro, pô, sem dúvida nenhuma. Ale, eu sou bem mandado, nós acertamos 30 minutos, estamos fechando os 30 minutos. Eu quero te agradecer demais, de verdade mesmo. Como eu te falei no WhatsApp, a gente tinha alguma repercussão aqui quando eu estava no rádio em Pelotas. Hoje eu sou colunista de um site aqui, mas os projetos internéticos estão engatinhando. A gente está chegando aí em 300 seguidores no canal. Tenho certeza que te ter no canal vai ajudar bastante. Inclusive, se der para dar uma moralzinha, pô, ajuda um monte. No Spotify também. E aí é muito particular, assim, ó, eu tenho alguns ídolos, algumas pessoas que eu admiro e tu é uma delas, e quero te dizer que depois de hoje, depois da nossa conversa no WhatsApp ontem,
se tu tinha um fã do teu trabalho, multiplica por 2 agora, que o pouco contato já deu para ver que tu é ponta firme, tu é dos nossos, e te agradeço demais e, claro, né? Primeira vinda no Rio Grande do Sul, faço questão, chopp é comigo, só não sei se vai ser na casa da minha tia, se nós vamos jogar um dominó, o que nós vamos fazer, ou se vou ter o prazer de te receber aqui em Pelotas também, que a gente não pode descartar. Ale, brigadão, valeu. Tomara, eu não conheço Pelotas ainda, mas gostaria muito. E nessa vida corrida aí, né? Agora tô parado aqui, né? Mas de campeonato brasileiro e tal, a gente viaja muito, mas é mais nas praças onde a gente cobre o futebol, né? Então, às vezes, essas viagens que podem ser bem legais acabam não tendo espaço, mas gostaria muito de conhecer, te parabenizar aí pelo seu trabalho e dizer que eu estou na torcida por você e quando precisar, estou à sua disposição. Valeu, Ale, obrigado. Valeu pela força, um abraço. Gente, foi aí, Ale Oliveira. Ale Oliveira, hoje não era só eu do samba e do gelo vioral. Hoje tinha um cara que entende muito mais de futebol que eu e nós ainda vamos tomar uma juntos, qualquer hora dessa. Para vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Ativa a like aí, inscreve no canal aí para ajudar a gente a seguir em outro patamar. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu!